Seja muito bem-vindo ao Voga Podcast. Esse é nosso episódio número 0. A gente está chamando ele de episódio 0. É o episódio onde a gente vai contar um pouquinho sobre o que é esse podcast, o que é esse espaço, né? Meu nome é William Zait, eu sou proprietário da Empírica e hoje o meu convidado é o Bruno. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, Bruno. Tudo bem, galera? Meu nome é Bruno, eu sou proprietário da UpVideo e já trabalho com vídeo já faz quase 20 anos que nós dois trabalhamos com vídeo. Faz bastante tempo. E estamos aí, sempre fazendo coisa nova, aceitando qualquer proposta, é isso que a gente faz. Brunão, eu conheço ele desde o tempo que ele trabalhava com as entregas, né, Brunão? Sim. E para a gente começar um pouquinho dessa conversa, e ao longo da conversa aqui a gente vai explicando um pouquinho sobre como que vai ser, né, o formato desse trabalho que a gente está fazendo agora, né? Como é que foi quando você, trabalhava nas entregas, né? Aquela maluquice, já caiu de moto. Conta um pouquinho aí como é que foi essa migrar, né, para a área de edição. Sim. O meu início sempre foi... Meu primeiro contato com vídeo foi quando eu fui trabalhar como motoboy. E aí tinha a sala de vídeo e o pessoal trabalhando, eu já achei interessante essa parte de vídeo. E foto também, que era uma coisa muito diferente para mim, né? E trabalhando na entrega. E eu falei, cara, acho que vale a pena eu começar nessa parte de vídeo. E aí rolou a oportunidade e eu falei, vou encarar. E tipo assim, eu não sabia nada, zero. Não tinha nem noção de como é que funcionava. E caí de paraquedas e falei, bora, vamos encarar o negócio. E foi assim que começou. E aí fui aprendendo a editar, como é que funcionava, como é que a história funciona. E isso foi bem no início. Não existia nem DVD, para ter ideia. Não existia nem DVD nessa época. O negócio era feito no VHS, né, Brunão? Era. Eu pegava uma fita T30, isso é que eu acho mais interessante. Eu nunca mais vi alguém falando assim, eu busco uma fita T30 pra gente finalizar um serviço. Hoje em dia, exporta e manda pro Google Drive. Na época, a gente gravava na fita e finalizava na fita e entregava pro cliente. Era um negócio, assim, de outro mundo. Pra mim, era de outro mundo. Tudo era de outro mundo naquela época. E aí, sair um pouquinho dessa questão, né? Você trabalhava lá nas entregas, né? Fazia parte de entregas todas da empresa que a gente trabalhava, chamava FotoArt, né? Chamava não, chama, né? Chama até hoje. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do FotoArt aí, que Evandro, Lana, Eduardo, Juarez, toda a galera lá que ainda trabalha lá, a empresa que eu devo, assim, tenho muita gratidão, né? Porque foi o início do meu trabalho aqui em Sete Lagoas, então, assim, a gente tem que realmente ser grato, né? Sim. Porque de lá saíram diversos outros profissionais, né? Que inclusive hoje têm suas próprias empresas também, assim como a gente. Mas eu lembro que nessa época foi um momento meu de transição. Sim. Quando você foi para o FotoArt, você trabalhava na parte de entregas, né? Sim. E eu tive uma oportunidade para ir trabalhar em uma clínica odontológica, né? Eu fui convidado para trabalhar lá, para desenvolver o time comercial dessa clínica odontológica. E nesse primeiro momento, onde eu saí de lá 2 vezes, né? Eu me desliguei do FotoArt 2 vezes. Eu saí, fui para esse desafio, acabei não me adaptando lá, e aí pedi uma nova oportunidade lá no FotoArt, e aí eles me aceitaram de volta, né? Mas nesse primeiro momento, eu lembro que uma das necessidades era desenvolver alguém do time para poder ficar lá no lugar da edição, né? Eu falei assim, eu topo o desafio, mas eu gostaria de eleger essa pessoa, porque você já estava fazendo faculdade, não é isso, Bruno? Nesse tempo? Nesse tempo, assim que eu entrei lá pro FotoArt, eu entrei lá e foi uma coisa que eu acho muito interessante, que eles deram oportunidade para um cara que estava muito novo, eu estava com 19 anos, estava muito novo, pegar uma moto, que é uma coisa que eu até hoje ainda falo, nossa, é uma coisa super perigosa, sair andando de moto, e falar, não,
e me contrataram e tudo. Eu já achava o pessoal assim, não, que pessoal bem diferente de pegar um cara... Tanto que várias outras empresas que eu passei, eu era muito novo para a empresa para poder entrar nessa época. Com 19 anos, na carteira de moto, é o cara mais louco que existe no mundo, né? Você era bem doido. Bem doido. E a pessoa não tem maturidade nenhuma nessa época. E aí, mas aí eu já tinha mostrado que eu estava querendo crescer e tudo, e já tinha passado na faculdade. E nessa época que eu já estava começando a entrar na faculdade, que surgiu essa oportunidade, que você estava desligando da empresa e precisava de treinar uma pessoa, e eu estava, nesse momento, falando, olha, eu assumo. Isso foi bem essa história mesmo. E eu lembro que uma das motivações de escolher você é justamente, primeiro, porque você era um cara novo, aberto, não tinha nenhum vício ainda de nada, né? Nunca tinha trabalhado na área. E outra coisa que me motivou também foi o fato de você estar fazendo uma faculdade de ciência da computação, me parece, né? Você fez... Não, eu fiz duas faculdades. A primeira foi de administração. Nessa época eu estava entrando em administração. A primeira foi de administração, então? Sim. Sim. A segunda que foi de sistema. Não, perfeito. Isso mesmo. Acho que nesse momento você estava na Universidade de Administração, né? Exato. Você estudava na Unifem? Exato. Eu estava entrando primeiro, era o segundo ano de administração da Unifem, que eles tinham implantado esse novo curso. Era o segundo ano do curso. E aí eu falei, vamos encarar esse administração. Que eu prestava para vestibular para sistema de informação, que eu já achava uma parte interessante. E aí minha irmã já estava cursando administração e ela falou, cara, o curso é legal, vale a pena. Aí eu falei, vou fazer administração. Aí eu entrei. Não, é muito legal isso. E assim, você fez 2 universidades, né, Bruno? Você foi fazer 2. Olha só, gente, que é muito foda, não sei se faz sentido para você, mas assim, eu acredito que os 2 cursos que você fez deram base para uma série de coisas que você aplica na sua... Mas você faz uma atividade que não tem nada a ver com o que você estudou, né? Tem um amigo meu, Gustavo Couto, que fala, não deixa a faculdade atrapalhar os seus estudos, né? E como é que é isso, Brunão? No início, eu sempre pensei em fazer uma faculdade de administração, porque estava no início ainda era um curso muito novo na época. E eu encarei esse curso e achei muito legal mesmo. É um curso que te dá molde para o resto da sua vida. Então, na hora que eu fui fazer a segunda faculdade, que era de sistema, eu já tinha exatamente o que eu queria em mente. Tanto que eu fui trabalhar em sistema e o pessoal, na hora que você se sentava numa mesa para explicar para a pessoa, olha, mas você fez administração, por que você está fazendo sistema? Cara, é porque eu queria fazer esse link de sistema com administração, que eu achava importante. Tanto que quando eu sentei, a primeira vez assim que eu formei sistema, que eu fui trabalhar na área de TI, eu não encaixava, porque eu tinha visão de gerência e lá você tinha que escalar. Você tinha que entrar como... você não conseguia fazer já entrar e falar, olha, eu posso ser um gerente bom. Não, você vai ter que ser um programador primeiro, para depois ser um gerente. Cara, mas se eu for um gerente, eu vou me desempenhar muito melhor se a minha carreira já entrar assim. E aí eu entrava em conflito com o gerente, porque eles alocavam errado. Alocar uma pessoa por 3 meses com um salário de R$3.000 para fazer um software que com uma ligação e por R$80 o pessoal vinha e montava tudo que tinha no software, cara, era um sistema de senha, que com uma ligação, esse sistema de senha já estava pronto. Já o cara, você só trazia esse sistema com a televisão, com tudo funcionando, e muito mais rápido no sistema, não alocava uma pessoa por 3 meses com um salário grande, que dava para colocar ela para outra coisa, e aí não entrava, não dava para entrar. Eu entrava em conflito sempre, porque, cara, isso que você está fazendo tá errado. E como que o cara, mas você chegou agora e quer já falar o que um gerente faz? Aí eu falei, nunca vai dar certo. Mas a vida inteira eu sempre fui do vídeo, sabe? Porque para pagar uma faculdade de sistema, você tem que ter a grana para pagar. E quanto mais eu estudava administração ou sistema, mais eu tinha que trabalhar com vídeo. Então, mais eu me profissionalizava em vídeo. Então, a faculdade agregava muita coisa, mas o trabalhar com vídeo agregava muito mais. Então, sempre eu rendia muito mais
trabalhando com vídeo do que estudando. Não que eu seja ruim para estudar. Eu sempre conseguia muito boas coisas estudando. Mas quanto mais eu queria estudar, olha, eu quero estudar mais isso, então eu vou ter que trabalhar muito mais em vídeo para mim poder conseguir isso. E aí eu fui notando que, olha, tá destoando, eu tô querendo uma coisa e tô caminhando para outra. E aí eu falei, olha, agora eu vou dedicar mesmo a vídeo e tudo, vou abrir mão de ficar fazendo faculdade e vamos pro vídeo. Até porque você fez duas, né? Fiz duas. Mas eu acho que, tipo assim, eu posso estar enganado, mas o que eu penso é assim, acho que tudo que a gente pode agregar de conhecimento na vida, né? Seja trabalhando, que aí é aprendizado na prática, ou seja, né, nas graduações que a gente pode fazer. Minha formação é fotografia, né? Uhum. Eu fui para o caminho, já fui mais ou menos pelo caminho que eu seguia, mas assim, a parte técnica não é tudo, né? Então, vou contar um pouquinho disso, mas eu acredito que tudo que a gente aprende, né, seja na faculdade, seja em cursos, seja em especializações, congressos, né, essa educação continuada, é muito válido para o que a gente faz, né? Eu acho que é um conjunto de tudo. Eu acho que eu tenho muita gratidão por essas oportunidades e, assim, hoje eu vejo, assim, a Empírica hoje, eu tenho que desempenhar diversos papéis dentro de uma empresa, porque empresa pequena é assim, né? Uhum. Você também tem a empresa pequena, a gente acaba... cruza a cabeceira, não tem muita oportunidade de contratar muita gente para fazer as coisas, faz a parte financeira, faz o comercial, faz o marketing, faz tudo, né? Que não é o adequado, mas é como a gente consegue, né, manter as estruturas funcionando. Acredito, eu não sei da sua, daqui a pouco você vai contar um pouco sobre isso também, mas da minha parte aqui é um pouco assim, né? E eu vejo que, por exemplo, você estudou administração e sistema de informação, cara. São duas coisas extremamente conectadas, né? Tipo, sim, acredito que são dois conhecimentos importantes, né? Uhum. Tanto que eu falo que daqui a pouco, quero que o João, assim que ele termine, né? O João tá no inglês agora. Aí, esse ano, ele já começa a ficar... João, meu filho, pessoal, para quem não conhece, a gente conversa... A ideia desse podcast é justamente isso, é um bate-papo entre amigos. E aí, às vezes, a gente tem que contextualizar, né? Porque realmente é um papo livre aqui, sem pauta, sem muito combinação, né? A ideia é justamente a gente bater um papo. Mas o João, meu filho, ele tem 11 anos hoje, então agora ele está na fase do inglês. Uhum. Então, o inglês que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, assim, hoje, o inglês, cara, é praticamente a datilografia do tempo, quem tem mais de 40 aí sabe o quanto que a datilografia foi importante pra gente. Exato, eu tenho uma história legal de inglês, que quando eu formei, fiz quatro livros, eu formei no Wizard, e o inglês, eu entrei no inglês, foi assim... Eu fiquei com tanta raiva do atendimento do pessoal da outra empresa, mas com tanta raiva que eu atravessei a lagoa e me matriculei sem perguntar quanto era. De tanta raiva que eu fiquei do atendimento da pessoa. Eu cheguei lá para conhecer e eles tinham um método interessante, que era um método mnemônico, e eu já fiz leitura dinâmica, e eu entendia como é que era. Eu queria ver se esse método era um método que ia funcionar e tudo. O cara fechou o livro na minha frente e falou, nossa, se você quiser tentar em outro lugar, eu não vou te explicar tão bem assim, não. Eu fiquei com tanta raiva desse cara que eu atravessei a lagoa e me matriculei na mesma hora e fiz quatro livros, o quinto livro de inglês, sei lá, que tem um livro, o quinto livro, acho que é um livro avançado do Wizard. Eu acho que eu fiquei 4 anos no Wizard, de raiva desse cara. Aí, se você é esse cara que trabalhava no... Qual era a outra escola? Era UpVideo. UpVideo? Trabalhava lá. A UpVideo é uma empresa. A escola de inglês era Up também. Up, olha só. Up. Será que é alguma coincidência sua empresa chamar Up? Será que é isso? Mas se você é esse cara aí que trabalhava no atendimento da Up aí, ó, em mais ou menos década de 90. Eu agradeço ele. Eu sou grato a ele. O Bruno tá mandando você tomar no cu. Mentira, tô ligando. Eu sou grato a ele, porque olha só que legal que esse cara fez. Me fez fazer 4 livros de inglês, que eu ainda tava na dúvida se eu ia fazer ou não. Ele me fez fazer os 4 livros. Eu não tenho raiva dele, não. Eu sou grato pra ele.
Não, com certeza, isso é muito interessante, que às vezes os nãos que a gente recebe, né, eles forjam um caminho muito melhor, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, muito interessante. Essa é legal demais, que eu falei. Pô, muito, muito obrigado, cara. Você me fez estudar todos os livros de inglês que tinha lá no Wizard por causa de um atendimento. Mas para mim faz muito sentido, então, João, finalizando o inglês... Finalizando não, que eu acho que é um estudo contínuo, mas para não ficar tanta atividade acumulada, né? Ele fazer um curso de desenvolvimento, entendeu? O João está com 11 anos, então, na época, quando eu tinha essa idade, uma das coisas que era importante se fazer era a datilografia. A pessoa tinha que fazer datilografia para que, se ele fosse absorvido a alguma posição em quadro administrativo, enfim... no escritório, né? Era importante que ele soubesse digitar. Eu acredito que a nova datilografia é o desenvolvimento de sistemas. Acho que daqui a pouco isso vai ser como se a pessoa tem que ser fluente em desenvolvimento daqui a pouco, né? E você fez sistema de formação. Sistema de informação, né? E o que aconteceu que eu notei no sistema de formação? Ele está encaminhando tão rápido que hoje em dia você não precisa mais ser uma pessoa que sabe tudo de sistema. Olha, a pessoa, se você souber desenhar no papel primeiro, como que o sistema... Que eu já vi tantos sistemas complicados e a pessoa saber esse desenvolvimento, mas criar o sistema do zero e partir para a pessoa que vai escrever, que hoje em dia eu acredito que já evoluiu muito como é que escrevia. Foi uma das coisas que eu não gostei de jeito nenhum em sistema de informação, é que você escrevia o programa de manhã, de tarde o programa não rodava, porque atualizou um sistema tal, e aí você tinha que procurar qual sistema que atualizou para poder fazer esse acerto. Então você estava com o programa todo escrito certo, tudo bem feito, e na hora que você ia rodar, ele não rodava, porque, olha, na atualização tal de tal sistema mudou isso, na atualização de outra coisa mudou isso, e esse sistema seu não vai rodar mais. E isso eu não me adaptei, não consegui me adaptar. Porque eu achava que isso o cara perdia tempo demais se não tivesse a biblioteca toda atualizada e as atualizações, dependendo da atualização, faltava alguma coisa na biblioteca que estava. Então, eu falava, não, eu não consigo programar, porque eu não consigo entender que esse negócio não funciona liso, entendeu? E aí agora, com várias outras linguagens de programação mais avançadas, eu acho que escrever esse programa vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que é interessante a pessoa conseguir entender globalmente como que funciona o sistema. Não ficar lá escrevendo, isso aqui. Eu acho que a pessoa entender, olha, nesse passo aqui, o que a pessoa vai... Na hora que ela abrir o programa, o que ela quer ver primeiro? Ela quer ver, tipo, no banco, que ela quer ver o saldo do banco dela ou ela quer ver o investimento dela primeiro, entendeu? Isso aqui é o que eu acho muito mais interessante, a pessoa ter essa noção de montar o sistema, não de escrever. Porque o cara que escreve, coitado, ele sofre muito. Toda atividade, tudo que você vai fazer na vida, eu acredito que tenha um pouquinho a pessoa tem que ter a dedicação, né? Eu me recordo agora de um projeto que eu participei, desenvolvimento de uma plataforma para eventos, né? Foi logo no início da pandemia, já pensando em reinvenção, né, e qual caminho seguir, tudo. Então, uma das coisas que a gente apostou foi em uma plataforma para congressos online, né? E eu conheci o cara chama Jefferson, e ele trabalhou na nossa plataforma durante um ano, praticamente. Ele ficou do início do ano até outubro, praticamente, com a gente. E ele é um desenvolvedor full stack, assim. E uma das coisas que a gente viu, assim, é justamente isso. Tem pessoas que têm a habilidade de entender o que vai ser, que tipo de problema que o sistema vai resolver, né? E o cara que sabe fazer isso virar realidade, né? O cara que sabe desenvolver back-end, front-end, assuntos meio técnicos aqui pra gente falar, né? Porque o intuito aqui da conversa até, Brunão, é entender assim, cara, como que uma pessoa que faz 2 faculdades, né, vai empreender na área de vídeo, trabalhar com casamento, né, trabalhar com... Cara, é muito louco isso, né? É uma coisa, é bem diferente, né, essa ideia. Mas você fez 2 faculdades, por que você não seguiu e tudo? Cara, as 2 faculdades ajudam muito na parte de vídeo.
E não é só as faculdades. Se você fizer um curso de corte e costura, eu acho que vai te ajudar. Entendeu? Tudo que você faz fora do que é do seu... Você acha que vou estudar só vídeo. Mas se você aprender como é que funciona uma instalação de um cabo, você vai precisar. Você vai te agregar lá na frente, entendeu? Eu sou um desses caras que pensam sempre assim. Se alguém me falar assim, Bruno, vamos fazer um curso de pintura. Cara, eu topo demais de fazer, entendeu? Eu sou dessa pessoa que eu sei que vai agregar, sempre vai agregar. Então, o que eu acho que você acredita é um pouco do que eu acredito também. Antigamente, não sei, cara, eu tinha a sensação assim, existia, não sei, por parte por parte familiar, assim, uma necessidade de foco, de você seguir um caminho e esse caminho ele ser, né, um caminho que você escolhe e vai nele até o fim da vida, as pessoas que, né, enfim. E cara, eu vejo quanto que cada experiência que eu me propus a fazer foram fundamentais para o que eu faço hoje, sabe? Tipo assim, as habilidades que a gente acaba desenvolvendo, fazendo atividades, né? Atividades distintas, né, cara? Eu já trabalhei, por exemplo, em uma loja de sapato, né? Aqui na cidade, onde eu fazia a limpeza de estoque, organizava estoque, limpava a loja. Então, assim, foram habilidades que eu acabei tendo que desenvolver de organização, né? Depois eu fui para uma fábrica de bolsa, que era um trabalho mais artesanal, né? Que demandava, assim, pintura do canto do couro, que era um tipo de acabamento que fazia. Enfim, acabei desenvolvendo algumas habilidades manuais também nesse sentido, né? Mais artesanais, assim, eu até considero até um pouco artística, sabe? Porque realmente bolsa artesanal, assim, é um negócio meio artístico, assim, acho bem legal, né? E depois eu fui trabalhar no Bob's, cara. Voltei para São Paulo, fui trabalhar no Bob's e, assim, o que é legal de você trabalhar numa empresa onde tem processos definidos, que é uma franquia, né? É que, principalmente fast food, tá? Eles te obrigam, não é que eles te obrigam, sua jornada dentro da empresa é você trabalhar em todas as funções, cara. Então, assim, você inicia, né? Fazendo um treinamento, né? E aí você faz uma rotação em todas as áreas ali, tipo chapa, produção, sorvete, balcão, caixa, salão, você fica na cozinha também, que é onde a preparação das coisas, né? Então, e eu vejo que essa visão é muito assertiva, porque é muito importante que você desenvolva, né, ali as habilidades para atender em todas as pontas ali. Acho que isso é muito legal, que é uma visão um pouco diferente, né? De você focar em uma coisa e fazer aquilo a vida toda, né? Eu penso muito isso, sabe? Que se jogar em várias coisas, né? Não, claro, não perder o foco do que você tem que fazer de forma responsável, mas eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, da importância de você ser multitasks ali, saber fazer multitarefas. Exato, e hoje em dia, muito mais ainda, a pessoa, igual você está falando que antigamente a pessoa tinha uma coisa e ele ia ficar naquela empresa, entrava numa empresa e ficava até aposentar naquela empresa. E hoje em dia você nota que é muito, muito mais interessante para a pessoa ela entrar numa empresa, ficar, se crescer, chegar num patamar que ela não vai conseguir crescer mais, ela mudar, ou então, olha, eu me sinto muito bem, eu sou um soldador e sou muito bom nisso. E, eu quero me aprimorar ainda mais. Ele vai estudar sempre naquela área, ele focar numa coisa também, eu acho muito interessante. Principalmente quando uma pessoa que fala comigo assim, cara, eu tô querendo estudar sistema de informação, quero fazer uma faculdade de sistema de informação. Aí eu falo, cara, olha, o sistema de informação é uma coisa é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, você ficar parado 4 anos numa faculdade, eu acho que você vai perder tempo, entendeu? Eu acho interessante o cara, olha, eu quero fazer sistema. Entra começa uma faculdade, lógico, de 2 anos e entende o que você tá. A maioria dos amigos meus que tiveram uma carreira na área de sistema, quase nenhum formou,
no tempo normal. Ou nem formaram. Que eles chegaram na empresa, a empresa tinha uma dificuldade em tal coisa, ele foi estudar aquilo e desenvolveu bem aquela parte naquele projeto, e aí ele pulou para outra empresa, continuou tocando aquele projeto, e aí o curso que ele fez foi um curso tão focado, ele virou uma pessoa tão focada naquela parte que ele entende, que ele vai subindo sempre, ele foi subindo, mas só numa posição, que era o que ele mais desenvolveu, e ele conseguia, não era porque ele, você vai ter que formar sua faculdade e estudar rede, mas esse cara é um desenvolvedor que está lá no topo da cadeia, ele não precisa de voltar para estudar rede, entendeu? Ele foi aprimorando, e aí ele pulava de empresa, e aí ele conseguia outra empresa, e nessa outra empresa ele tinha que desenvolver mais coisas na parte de CRM, que é de atendimento, e o cara ficava muito melhor em CRM, aí ele conseguia ir para outra empresa, e aí um currículo, colocar assim, formado em sistema de administração. Cara, no currículo dele quase não vai importar ele ter essa formação. Agora, se ele tiver, olha, ele é formado, ele é certificado por tal empresa, ele é certificado em outra empresa nessa mesma área, isso vai fazer a carreira dele alavancar muito mais rápido na área de sistema. É muito interessante que a jornada de cada um, fala assim, até não... tem uma discussão muito interessante sobre carreira, né? Que realmente a pessoa ela tem que ser muito protagonista, né? Do destino que ela vai fazer dentro de uma corporação, o que quer que seja. Eu até não tenho muita coisa para contribuir com isso, porque logo depois que eu saí do PhotoArt, eu já montei minha empresa, né? Mas eu acho legal da sua história que você chegou aqui, eu lembro que a gente falava, você chegou aqui, você tinha uma calça e 2 camisas. E como que um cara chega aqui e consegue desenvolver e ter uma empresa, igual a sua empresa que é a Empírica, que virou referência? E isso é que eu acho muito massa na sua história. Que, olha, esse cara aqui, eu sei de onde que ele veio, eu sei como que ele chegou aqui. E sei o tanto que ele já desenvolveu nessa área. Mesmo ele trabalhando, mesmo sempre mexeu com vídeo. E eu acho isso que você cresceu muito aqui na cidade. E como que, eu queria saber, como que você, do cara que chegou aqui assim... Eu lembro. Essa história é bem verdade mesmo. O pessoal ali do laboratório, né? É muito legal trabalhar em empresa assim, porque a gozação era total. Então, eu tinha realmente, quando eu vim de São Paulo, passei por um ano muito difícil, um ano muito complexo da minha vida pessoal. Né? Fiquei um ano praticamente em depressão, não sabia que eu estava com depressão. E aí, um dia, minha mãe me vendo muito triste, ela também não tinha ela não tinha muito essa ideia de que eu pudesse estar doente, né? Alguma coisa assim. E aí, ela falou assim, vai passar um mês lá com seu avô, lá em Sete Lagoas. Nesse momento, eu trabalhava em São Paulo, né, cara? Trabalhava em São Paulo, morava lá. Na verdade, eu estava sem trabalhar já há quase um ano, por conta dessa passagem pessoal da minha vida, né? E aí... E aí eu falei assim, tá certo, eu vou. E quando eu vim, minha tia trabalhava no PhotoArt. Ela falou, manda um currículo lá, quem sabe, porque eu já trabalhava com laboratório, essas coisas, né? E aí, cara, a surpresa foi que eles me absorveram lá no quadro de funcionários, e aí foi uma mudança muito rápida, né? E eu realmente, cara, vim com quase praticamente a mão na frente e outra atrás, porque eu estava um ano sem trabalhar, né? E não tinha muita coisa. E o mais engraçado é que nos primeiros salários ali, uma das coisas que eu precisava resolver inicialmente era o transporte. Porque minha avó morava num bairro, né, chamado Montreal, que era um bairro mais distante, e aí o trabalho era no centro, né? E aí no início eu vinha a pé e voltava, né? E depois eu, né, coloquei como objetivo ter uma bicicleta. E aí a bicicleta ficou na prioridade do que as calças, né? Só que o que aconteceu? Eu vi num dia, uma das calças que eu tinha enrolou na coroa da bicicleta e rasgou uma das calças. Então ficou uma só. Mas foi bem isso, cara. Foi uma história meio assim, que eu tenho de bastante aprendizado, né? Vim pra cá foi uma salvação, foi uma terapia sem eu saber, porque eu comecei a andar bastante, né? Andar muito, por conta do trajeto do trabalho. A distância. Bicicleta também. Comecei a conviver mais em grupo. Foi um momento, esse ano que eu passei lá em São Paulo, estava bastante solitário, assim. Via só
minha família mais no final do dia, minha mãe trabalhava até tarde, então ficava bastante sozinho. E aí, envolver com aquela turma lá, traia do laboratório, aquela galera, né? Na gozação e tudo, e envolvendo com os projetos do Foto e fazendo telão fora, a gente, né, fornecer esse serviço de multimídia. Cara, isso acabou me resgatando, né? Me resgatando e me trazendo de novo, né? Aquela vontade de viver. Te deu perspectiva diferente. Me deu perspectiva totalmente diferente de vida, né? Uhum. E assim, eu sempre tive dentro de mim uma coisa. Eu sempre fui muito questionador com as coisas. Então, assim como você questionava os processos lá quando você estava no trabalho, eu e Evandro, cara, a gente batia de frente o tempo todo, né, Evandro? Se você estiver ouvindo isso aí, cara, se um dia você ouvir isso aí. Por quê, cara? Porque a empresa era deles. E eles tinham os processos deles. E por mais que... Eu custei entender isso, sabe, Bruno? Por mais que eu pudesse pensar de uma forma diferente, né? E que eu acreditasse que a forma que eu pensava era melhor, cara, não era a minha empresa. Não era, entendeu? Não era a minha empresa. Eu estava ali para contribuir e atender às demandas e expectativas deles, né? Mas para o meu perfil, né? A forma como eu penso... eu acho que eu me senti um pouco como você também. Eu falei, isso aqui não é para mim, cara, sabe? Eu preciso muito trabalhar, mas esse modus operandi aqui, e não é de forma alguma ingratidão, tá? Porque, assim, pelo contrário, eu sempre externei muito a minha gratidão com esse trabalho e tudo. Mas o que que acontece? Eu precisava de dar o meu jeito naquilo, sabe? Por exemplo... A gente trabalhava com casamentos, né? Filmagem de casamento. Cara, era um negócio meio engessadinho. Eu falava assim, poxa, casamento, cara, é um negócio... Cada um tem uma história, né? Não dá para ser um formato para todo mundo, né? As pessoas se conhecem de forma diferente. Então, eu pensava muito nessa questão da história, de como contar essas histórias. Então, isso sempre ficou ali no meu radar ali e tudo... Mas fiquei lá durante 6 anos, né? Aprendi muito, cara, Porque, assim, o FotoArt, ela é uma empresa referência na cidade, né? Todo mundo conhece FotoArt, todo mundo já fez alguma coisa no FotoArt aqui na cidade. E lá tinha um fluxo de trabalho muito grande. Então, todo fim de semana a gente estava trabalhando. Todos os fins de semana. Todo fim de semana a gente estava trabalhando, além, né, do trabalho na loja, né? Que ali na pós-produção, edição, fazendo foto, estúdio, não sei o que, monta telão, vai no hotel, monta projetor, monta som, né? Então isso te dava multitarefas e te ajudava a crescer, né? Da parte técnica, por exemplo, né? Teve um aprendizado enorme ali, né? De botar a mão na massa e fazer as coisas. Eu te conto, a primeira vez que eu cheguei lá, Evandro falou assim, cara, sábado, o que você está fazendo? Não, sábado eu tô tranquilo. E você já trabalhou? Olha, eu já tinha ajudado algum amigo meu que tinha som, já tinha ajudado ele a montar o som. Você consegue montar o som? Eu consigo. Ele já me colocou lá pra tocar um som de uma festa a noite inteira, cara. Eu falei, olha, eles têm confiança. Mas é isso, né, cara? Deu as primeiras orientações ali, cara, o resto o cara tem que se virar mesmo, e é por aí mesmo. Eu acho que isso é uma boa forma de ensinar, sabe? Cresce aí. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, agora cresce. E te colocou eu numa festa, e eu toquei a festa, e o pessoal, eu quero isso, coloco, e toquei uma festa inteira, fui o DJ da festa inteira, assim, de cara, sem noção nenhuma. E, olha, você vai pedir, aqui tá mais ou menos, os ritmos vão seguir mais ou menos isso, assim que toca, assim que para, o som tiver assim, é desse jeito, e encara, velho, e eu tô dentro, e fui, e foi, o primeiro serviço foi assim. E a minha sensação um pouco disso também, cara, porque eu me sentia, o sentimento era que eles confiavam mesmo, era isso, entendeu? Tipo assim, eu acho que tinha mais ou menos esse sentimento que você relatou aí, que esse pessoal confia, realmente é mais ou menos isso. E aí, o interessante é que quando foi chegando num momento, assim, onde
Meu desejo de montar uma história minha, já estava querendo casar e tal, tipo assim, já queria, né, pensando até em uma remuneração melhor e tudo. Aí, cara, eu decidi, porque nessa época a Sibeli, minha esposa, né, ela trabalhava no fórum, né, e a soma das nossas coisas era resultado do que a gente conseguia ali, sobreviver e tal, manter nossa casa. E eu falei assim, eu acredito que esse é o momento de arriscar, assim, né? Tipo, eu tinha 29 anos, mais ou menos, nessa época. Quase 30. E aí eu decidi, cara, tipo, montar a empresa, né? E fazer do meu jeito, né? Que é o tal negócio. Lá eu tava vivendo o sonho e a história deles, né? E que eu realmente tinha que respeitar, cara, respeitar e fazer do jeito deles, e foi muito bom, porque foi um aprendizado. E aí, depois montando a minha produtora, eu comecei, né, a produzir casamentos, né, isso foi em 2005 para 2006, sim, 2005 para 2006, que a fundação era Videominas, né? Era o nome de fantasia. O CNPJ mesmo até hoje, mas o nome de fundação era Videominas. Depois eu mudei por uma estratégia que né, que era um nome muito regional. Mas aí comecei ali aquele primeiro ano em parceria, né? Comecei a fazer parceria com fotógrafo. Aí o Léo Drummond foi outro grande capítulo da minha história, como, né, montando a empresa e tudo. E foi o cara fundamental também, porque ele já tinha, né, um nome no mercado, e ali com essa parceria ele fazia só foto, né? E aí a gente fez uma parceria e começou a dar muito certo, cara. Então começou a dar muito bom, né? E em um determinado momento eu decidi não ter parceria mais, porque a parte comercial ficava muito na mão do Léo, né? O relacionamento, eu atendia mais o relacionamento do Léo. E é o que eu te falei, quando a gente monta uma empresa, a gente vai de forma muito intuitiva, Bruno. Não sei se para você foi assim. Sim. Mas então eu não tinha muita experiência, cara. E depois eu vou contar, apareceu uma pessoa, naquela época eu comecei a ter muito trabalho, então em 2009, 2010 eu lembro que a gente trabalhava mais do que a quantidade de fim de semana. Você tinha mais de 40 tinha casamentos. Mais de 60 casamentos por ano, né? E era muita coisa, a gente estava trabalhando muito, muito, muito. E aí eu decidi buscar uma consultoria, sabe? Para entender melhor e tal. E aí eu conheci um cara chamado Gustavo Couto, que hoje é meu amigão, um amigo pessoal, a gente já fez muita coisa junto e tudo, mas foi o divisor de águas na minha empresa, né? Se pegar essa timeline aí, tipo, 2012, 2013, cara, houve uma mudança muito grande na minha forma de pensar, né? Negócio muito em função dessa consultoria que ele me deu. Cara, e pasme, foram 2 dias. 2 dias de uma metodologia chamada Design Thinking. Mas depois dessa consultoria de 2 dias, a gente embarcou em um projeto onde a gente foi 1 mês lá em Belo Horizonte para uma rodada que era voltado para o Design Thinking também, só que eram várias pessoas e as pessoas levavam a empresa para ser trabalhada ali dentro. Isso era feito de forma co-criativa, com muita gente dentro da atividade, e era toda segunda-feira durante 1 mês. Então, além desses 2 dias, né, eu e o Gustavo, essa viagem toda segunda de ir para Belo Horizonte e voltar, essa conversa, pude trocar muito com ele, na verdade, aprender muito com ele, né, sobre como funcionavam as grandes empresas e tudo. E a partir disso, cara, eu não parei mais de buscar essa linha de conhecimento, que é o modelo, o conhecimento da gestão. Porque até então era só técnico, né? Só sabia fazer a parte técnica. E aí começar a desenvolver a habilidade de gestão, de modelagem de negócio, de desenvolvimento de parcerias, de canais, né? Dos canais, de como que eu ia fazer isso.
E você passou um período aqui comigo. Eu passei aqui, foi mais ou menos nessa época também, foi 2015 mais ou menos, nessa época mais ou menos que você estava fazendo essa... Porque eu já tinha acabado de me formar em sistema e fui trabalhar com sistema. E aí foi engraçado que eu já tinha me formado em sistema e fui trabalhar em sistema e eu achei... além de bater, eu não gostava. Era um trabalho assim que não me rendia, não adiantava. Eu não ia conseguir ficar de jeito nenhum. E aí eu saí no dia que eu casei. No dia que eu marquei meu casamento, a minha esposa me ligou: Bruno, consegui marcar o casamento lá na igreja de Santo Antônio. Aí nesse dia nós fomos mandando embora. Eu falei, parece que falou que vai casar, né, cara? O cara começa a andar diferente na vida. Já mudou a mentalidade, e aí eu saí de lá. E aí eu falei, cara, eu vou buscar alguma coisa. Aí eu já tinha isso no meu foco, que era, quanto mais eu estudava, mais eu trabalhava com vídeo, mais eu entendia de vídeo. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha que trabalhar com vídeo, mais eu aprendia de vídeo. Caramba, mas eu tô ligado, tô indo pro lado errado. Eu vou me render ao vídeo. E nessa época você já estava dispensando, você já tinha mudado seu foco completamente. E eu senti, vários fotógrafos da cidade chegaram a me ligar e falar, cara, eu não tenho referência de vídeo para poder passar uma pessoa que eu sei que vai me atender com qualidade. E eu já tinha trabalhado com você várias vezes. Eu não tenho essa referência. Eu acho interessante de você montar sua empresa. E aí eu falei, não, será? Aí eu falei, sim, tá no momento. E aí eu vim para cá para te ajudar nessa parte de edição também, que você já estava saindo fora mesmo da parte de vídeo. Eu te ajudei aqui. Fiquei 1 ano aqui com você. Foi 1 ano, foi isso mesmo. Fiquei 1 ano com você, trabalhando aqui nessa parte de vídeo. E eu cresci muito também com vídeo, que você já estava muito mais avançado na parte de vídeo, de institucionais, de história. Nós fomos até para o Espírito Santo, né, Bruno? Fomos para o Espírito Santo, fomos para o Rio. Fomos para o Rio, exatamente. Nós fizemos uma coisa que foi muito interessante, essa história nossa do Espírito Santo, que era um dia de pitch da Statuap. E eles duvidaram, falaram que vai vir 2 mineirinhos aqui falando que vão fazer um Someday Edit. Esses caras não tem... Someday Edit, pessoal, para quem tá ouvindo aí, só para entender o que é, né? E era uma das é o nosso carro-chefe. A gente vai para um evento, né? Grava, edita e exibe no mesmo dia. A gente fazia isso com casamento e aí eu fui fazer na área corporativa. Exato. E vai vir 2 mineirinhos aqui para fazer um Someday Edit. Esses caras não conseguem fazer isso e chegaram até a mesa de aposta. E não vão conseguir. O que estão falando que vão fazer, não tem como eles fazer. Eu lembro que nós chegamos, você passou uma noite inteira, em claro que você estava organizando o drone, porque o drone grande não dava para ir, que a gente ia ter que pegar um avião, não tinha como levar, e você passou uma noite em claro, preparando o drone que ia levar o menorzinho, e chegamos com esse drone lá. Passamos um dia inteiro em reunião para entender o que precisava, né? Olha, é isso, porque sempre nessas empresas grandes a gente tem que entender entender tudo, tanto da pessoa que vai fazer, quanto dos stakeholders. Quem é o stakeholder realmente que está mandando aqui? Quem que eu tenho que agradar nesse negócio? Que eu lembro que foi uma coisa muito interessante lá na Statuap, que eu notei exatamente isso. A gente foi fazendo várias reuniões e chegava um cara, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aí chegou outro, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Aí chegou o cara realmente que era o cara que a gente ia atender as necessidades dele. Olha, eu preciso disso, daquilo. Aí nós temos que fazer um pouco disso, um pouco para atender aquele outro e para atender o stakeholder principal, que é esse cara aqui. Vamos fazer um vídeo mais focado nessa área. Eu sempre atuei, depois desses aprendizados, design thinking e tudo, né? Que eu comecei a fazer uma coisa chamada mapa de empatia, tá? Que é justamente assim, quando você entra em uma estrutura, por exemplo, vamos aplicar isso no casamento, né? Então, no casamento, como que você aplica o mapa de empatia? Você tem as expectativas do noivo e da família do noivo, da noiva e da família dela. Acaba por aí? Não, porque você tem as expectativas da igreja, onde você vai fazer, porque você tem as demandas lá, você tem as expectativas dos outros fornecedores,
Você tem as expectativas do salão de festa, se for ter uma festa. Você tem as expectativas do cerimonialista. Então, assim, quando você presta serviço e você vai para o high level, né, para o alto nível mesmo, a empresa que vai se destacar é a pessoa que pensa em tudo. Tá? É a empresa que pensa em tudo, pensa nesse contexto. E eu acredito muito, cara, que esse nível de conhecimento é que mudou a minha história, né? Porque, assim, a gente, dentro do processo de produção, a gente sempre procurou entender a necessidade de todo mundo. Obviamente que tinha um contratante, e esse contratante, ele tem realmente uma prioridade maior, né? Mas você não atende só o contratante, né? Você atende uma série de pessoas. E foi bem legal aí quando você pôde ver isso na prática, né? Eu vi sendo aplicado lá, porque a gente tinha um contratante que era Startup, né? Que é uma empresa de inovação. É uma aceleradora de startups lá em Vitória, né? E o contrato era deles. Mas a gente ia fazer num lugar onde era de uma outra empresa, e aí eram várias empresas, né? Fazendo pitch ali para tentar alcançar investimento. Eram 10 pitches ao mesmo tempo, e nós estávamos com a proposta. A nossa proposta era muito interessante também, que nós chegamos falando, olha, vai ser um vídeo editado no mesmo dia e vai ser passado assim que a reunião acabar, como encerramento. E ainda tinha os pitches que a gente ia gravar em tempo real. Exato, porque aí tinha a parte da íntegra e tinha a parte editada. Exato. Que não é um filmezinho, né, Bruno? Não era um clipe. Não era um clipe. Era um filme com narrativa e tudo, né? Tanto que foi interessante que chegou até pessoas lá da cidade com abertura de vídeos, assim, que eu e você falamos, cara, eles estão muito fora da realidade. Chega um cara com vídeo pago, assim, que ele comprou em banco de imagens, de mundo, de caça. Não, é assim que dá para fazer. Nós falamos, não vai ser assim. A gente já tinha um formato, né? E para isso a gente tinha sido contratado e nosso objetivo lá era criar um momento wow do negócio, né? Exato. E aí tinha também a expectativa das empresas, né, cara, que estavam lá apresentando o pitch deles e tudo. E a expectativa que eu falo é aquela expectativa de aparecer também no vídeo, né? Afinal de contas, depois esse vídeo, além de se passar ali naquele dia, ele era utilizado nas redes sociais, era utilizado até de forma até institucional, né? Para mostrar a proposta de valor, mostrar o que o cara faz. E aí, cara, era muito legal essa dúvida das pessoas se ia rolar ou não, né? E na hora que rolava, bicho, era muito legal. Foi a coisa mais interessante do mundo, porque você foi lá para trás, você estava terminando de editar, e eu fiquei com a câmera, fazendo a câmera geral, preparando tudo, filmando a íntegra do projeto. Na hora que passou o vídeo, que acabou, eu fui rodeado por pelo menos 10 pessoas. Me rodearam. Como vocês fizeram? Que computador que vocês usaram? Não tem como vocês terem conseguido fazer isso, porque passou cena das pessoas que estavam sentadas lá. Aí que teve essa empatia com o vídeo, porque quem estava lá participou, olha, eu apareci no vídeo. E isso foi muito legal. Era uma entrega muito uau, assim. E aí, depois disso, cara, o que acabou acontecendo, né? Essa visibilidade, a partir disso, porque o Sam the Edit eu comecei fazendo nos casamentos, né? Você fez vários comigo, né? Então, essa experiência em casamento, em evento social, cara, campo de guerra. Você tem que saber fotografia de moda, você tem que saber fotografia documental, você tem que saber fotografia de produto. Cara, você tem que saber o universo de linhas totalmente distintas e você tem que fazer isso rápido. Porque casamento não volta, né? E você só tem uma vez você só tem uma chance para acertar. Exatamente, não tem... Isso é um negócio que o pessoal fala assim, mas você tá fazendo casamento, cara, é uma adrenalina na hora que você entra para fazer um serviço desse, uma adrenalina que você tem que ir pensando no briefing que você fez. Normalmente eu faço um briefing bem grande com a noiva, e aí eu sei mais ou menos as pessoas que eu tenho, que no dia eu tenho que atender, as necessidades das pessoas, da mãe da noiva, da madrinha da noiva, da tia que tem 10 anos que ela não vê.
entendeu? Isso aí, você já tem que estar com isso e fora a adrenalina de não errar, você não pode errar. Cara, eu me lembro que minha mão começava a suar, dava, tipo assim, ó, era assim a jornada do dia, né? Se o casamento fosse 19h30, mais ou menos, vamos colocar um casamento às 18 horas, que era o que a gente mais fazia aqui na Matriz, 18 horas, depois recepção após isso. Então, a partir de 13 horas a gente já estava à disposição. A partir dali, minha mão já começava a suar, cara. E era o nervosismo, né? Tipo assim, você já começa... Infelizmente, cara, não dá. Você já começa a racionalizar as coisas que podem dar errado. E já começa... Comigo já é um dia, já é bem mais cedo. Eu começo um dia antes. Na hora que eu vou colocar as baterias para carregar, eu vou testando a bateria, se tá tendo carga, se não tá. Eu sigo um ritual... que ele vai é um ritual que vai me tranquilizando. Então eu vou testar todas as câmeras, ver se a lente, ver se tem sujeira na lente, se não tem, se a câmera tá com foco legal, se não tá. Eu faço esse ritual durante o dia até montar minha bolsa. Na hora que eu termino de montar minha bolsa, eu fiz um ritual que você não acredita, de tanta coisa que eu testei, coloquei, encaixei, tirei, voltei. Faço esse ritual inteiro para mim estar pelo menos preparado. Falar assim, olha, em equipamento, eu não posso me preocupar durante esse trajeto. Agora eu vou me preocupar com o que eu tenho que atender no dia. Para mim, eu acho que assim, a questão desse preparação, né? Muitas vezes eu tinha um casamento na sexta, outro no sábado. Então eu chegava da sexta de madrugada, aí você tinha que preparar as coisas para no sábado, 13 horas, já tá, né, de novo. Então, cara, assim... A parte de equipamento, meio que eu fui ficando meio safo, assim, nessa questão de carrega a bateria, também ter uma quantidade maior de equipamentos e tudo, né? Mas um grande aprendizado dessa época, Bruno, que eu trago para a vida, cara, foi o seguinte. Eu nutria muitas expectativas. Eu fazia o processo de briefing com o casal, né? Então, ali no briefing, o casal, né, contava tudo. Tudo que eles esperavam e tudo, e quem que ia ser a decoração, porque no casamento tem muito isso, né, cara, detalhes, né, são contratações muito amplas, né, e assim, um investimento alto, então, cria-se também por parte dos contratantes uma expectativa muito grande. E aí, eu fazia um briefing extenso, me cercava de todos os detalhes e aquilo me gerava uma expectativa muito grande. Gerava em você também. Gerava em mim também uma expectativa muito grande. E que muitas vezes, quando a gente chegava no dia lá, o clima não estava exatamente do jeito que a gente esperava, ou acontecia qualquer coisa, isso era motivo de uma frustração muito grande, cara. Até eu identificar isso, né? Até identificar isso pro meu mundo, assim, como isso impactava no meu estado emocional, levou um tempo, mas foi um aprendizado. Hoje tenho claramente isso, né? Tipo assim, de... baixar bem a expectativa e ir lá e fazer meu melhor e tudo, né? Então, cara, passou essa fase voltando à história, eu peguei esse gancho aqui para dizer que voltando essa fase, né, de fazer esses vídeos que apareciam no mesmo dia, fui para Foz do Iguaçu, lá para o PTI, que foi uma indicação da Startup, né? E depois, cara, eu comecei a fazer isso em grandes empresas também. Essas também eram grandes empresas, né? Mas fui para o Bradesco, fui para Votorantim, para Komatsu, tudo. A gente foi atender os grandes RHs do Brasil, cara, né? Por conta desse produto, né? Que era um produto que realmente ele era um produto que dava uma sensação wow ali, uma entrega wow. Nossa, a gente acabou de fazer, o negócio está aqui. E já entregava muito rapidamente também para o time ali um produto, né, para eles já distribuir internamente, distribuir nas redes sociais. Então era algo realmente muito bom, né? E isso trouxe para a gente uma visibilidade no mercado corporativo, que foi para onde eu migrei, né? Em 2016 eu parei de fazer casamento. Que foi mais ou menos o momento também que você decidiu montar sua produtora de casamento, né? Inclusive, te incentivei muito para fazer isso também, que eu acreditava assim que... eu acredito que é um mercado muito bom, né? A gente sabia que ia ter limitações, né? Mas é um mercado bom, ainda hoje
um mercado muito bom, né? Mercado de casamento. Mas é um mercado que exige mais nossa dedicação em termos de relacionamento, de atendimento, acaba sendo um pouco diferente, né? Uma relação mais emocional, digamos. Sim, com um casamento você sempre vai ter uma relação mais emocional com as pessoas do casamento. E não só isso, né? O evento corporativo também é importante e também a excelência na prestação desse tipo de serviço, ela é fundamental, porque não dá para errar, né? Mas o casamento, você tem uma sensação assim, cara, se eu fuder o casamento dessa pessoa aqui, cara, eu vou ser persona não grata pro resto da vida, nunca mais eu vou trabalhar, né? Era tipo um fantasma, né? Que a gente acabava convivendo. Eu lembro que você falava muito do casamento, Bruno. Eu não vou aguentar mais casamento, que eu acho que eu vou morrer com uma úlcera, que eu fico nervoso demais num casamento. E é o que eu sinto até hoje, todo casamento. Se você chegar numa pessoa e falar com ela, cara, como você sente? Eu não tenho nervoso nenhum, cara, esse cara não é um bom profissional, porque ele não tá entregando o que precisa. Cara, tem gente que consegue, né, ter mais uma linha mais racional, né? Mas, assim, eu com tudo na minha vida, eu sou muito emocional. Com tudo na minha vida. Não é só com trabalho, né? Eu sempre fui mais motivado, né? Eu sempre tomei minhas decisões mais do lado emocional. Então, por isso que talvez eu me envolvesse tanto, né, com as coisas. E isso é reconhecido. Cara, graças a Deus tem bons depoimentos, assim... da galera do corporativo também, que eu acredito que isso, né, essa experiência e esse relacionamento do casamento, a gente conseguiu levar para o corporativo. Isso foi muito bom, cara, foi muito bom mesmo. O serviço eu acho muito interessante. É um dia, tanto que com esse problema da pandemia, que falaram que era um serviço, como que fala? Não essencial, é um serviço não essencial. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, é um serviço não essencial mesmo? Será que a maioria das pessoas, o melhor dia da vida dela não foi um dia de formatura, não foi o dia do casamento dela? Será que esse serviço é um serviço não essencial? Se é o dia principal, a maioria das pessoas... Cara, qual foi um dia mais especial da sua vida? Olha, a maioria vai te falar que foi o dia do casamento dela, ou o dia que o filho nasceu, o primeiro filho nasceu, ou o dia da formatura, sempre vai falar isso. E a gente está exatamente nesse dia. Nós estamos trabalhando nesse dia para que esse dia seja um dia especial para lembrar na vida da pessoa inteira. Eu estou assim, será que realmente isso não é essencial? Entendeu? Cara, é muito interessante que a proposta até de um pouquinho desse canal aqui é justamente trabalhar um pouquinho essa questão de como que os assuntos são colocados, né? Desse campo de discussão aberto, sem debate, sem atritos, sem conflitos, né? Uhum. Uma comunicação não violenta, né? Uhum. Que as pessoas hoje elas têm... E é muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque hoje eu vejo muitas pessoas afirmando muitas coisas onde elas não têm vivência. Exato. Né? Tipo assim, fazem afirmações, né? Igual nesse caso aí, que é um serviço não essencial. Poxa, não essencial para quem, né? Exato. Se eu pegar aqui, eu acho que eu fiz mais de 500 casamentos na minha carreira toda, assim, só dentro da minha empresa. Acredito que eu fiz mais de 500 casamentos, né? E eu tenho contrato de todas ali. E teve gente que investiu menos, mas teve gente que investiu centenas de milhares de reais, né? E muitas vezes não é porque a pessoa tinha uma condição maior, porque era um sonho realmente, né? Assim como também tem a história do Eduardo. Essa história já é conhecida, é pública, então não tem problema expor aqui. O Eduardo, cara, ele era um vendedor, né? Da Casa das Tintas. Esse cara, o momento do casamento dele foi algo que realmente ele levou com muita seriedade e foi muito importante para ele. E, cara, quando esse tipo de cliente chega, eu imagino que você já deve ter tido também,
é que você vê o quanto o seu trabalho impacta na vida das pessoas. E eu experimentei isso. O Eduardo, ele chegou aqui e ele falou assim, William, olha só, eu não sei quanto que você cobra para fazer casamento. Eu imagino que deve ser um valor acima do que eu posso pagar. Mas eu faço questão que você faça meu casamento. Isso era uma coisa que eu realmente faço questão. Eu não sei como que eu vou fazer, eu nem sei quanto é. Então, eu tô vindo aqui para te dizer que essa é a única exigência que eu faço, né? Assim, as outras coisas não importam tanto. Uhum. Mas, cara, aquilo... eu parei... Naquele momento, eu parei e refleti assim, gente, é muito forte isso que eu tô vivenciando agora, né? É muito forte você ser uma prioridade num momento como esse, né? Isso. Então, assim, cara, eu acho muito prematuro a pessoa fazer determinados tipos de afirmação. Baseado no quê, né? Não sei. Não sei. Isso. E o mais difícil é que quase eu acreditei. No início eu comecei a acreditar, sabe? Eu falei, mas tão batendo tanto assim, mas será que é? Aí depois eu falei, cara, não. Eu acredito que é um serviço muito especial na vida da maioria das pessoas. Sempre vão ficar lembrando. E eu acredito nesse serviço. Não é um serviço que eu vou fazer, você vai fazer para... esse serviço é um serviço que vai te dar dinheiro. Não. É um serviço que você tem que acreditar, porque ele vai te dar mais trabalho. Cara, e de verdade, quem trabalha no nicho de casamento, a dedicação é muito grande. Eu me recordo, assim, de ter me ausentado de diversas atividades com a família, né? De diversos eventos com a família, de muita coisa, muitos aniversários, muitos momentos de lazer também, porque a gente trabalhava muito no fim de semana, né? Então, exige, de fato, uma dedicação muito grande, né? Então, é o que você acabou de falar, não pode ser só por dinheiro. Não pode. Né? Que se fosse só por dinheiro não era suficiente, né? Para cobrir todas essas limitações que trabalhar com evento social acaba imprimindo na nossa vida. Sim, e esse dia a gente dedica para a pessoa. Esse dia é dela. Não é o meu dia esse dia. Então, o que eu puder de fazer nesse dia para essa pessoa que eu vou prestar o casamento para ela, é o dia dedicado a ela. Então, tudo que eu tento fazer no dia, e eu acho que tem uma história muito legal sua dessa época, que é a Fabiana, uma amiga em comum que fez o casamento com você, e nesse dia, era um dia que você não devia estar lá, no casamento dela. Verdade, Bruno. E você foi, encarou, fez, e falou assim, olha, a partir de agora eu preciso sair, porque aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, e eu vou ter que sair daqui. Mas o dia você dedicou, você foi lá e fez seu trabalho. E isso eu tenho muito, eu falei, não, é assim mesmo. A área de casamento, a pessoa tem que se dedicar. É um negócio. Exatamente. Lidar com perda, né? Foi um dia bem forte. Na verdade, vou até contar sobre essas duas histórias. A primeira, antes desse dia do casamento da Fabiana, eu tinha passado pela mesma situação, porém, dessa vez foi com meu pai, né? Mas primeiro, eu perdi minha mãe, cara, num dia que eu tinha um trabalho corporativo. Obviamente que eu tentei todas as alternativas, né? De, ligar para um monte de gente para tentar que alguém me cobrisse lá. Graças a Deus, a gente sempre teve bom relacionamento então, eu ligava para um fornecedor, para outro tipo de empresa aqui, olha, vocês podem me cobrir lá e tal. E nesse dia era um sábado e estava todo mundo trabalhando, cara, não tinha ninguém para ir. E aí, minha mãe ela foi cremada às 11 horas da manhã e 2 horas da manhã eu estava na empresa que eu tinha que cobrir o evento era uma festa de fim de ano, era uma festa de funcionários, era uma festa enorme de funcionários, né? E que tinha uma expectativa muito grande e tudo, e assim, não tinha o que fazer, cara. Tinha que estar lá, né? Então, essa foi a primeira vez, e a segunda vez foi essa que você acabou de relatar,
Meu pai estava ali entre a vida e a morte no hospital. A gente já sabia que a qualquer momento ele iria, né? E aí eu fui para aquele casamento ali sabendo que eu podia ter que sair dali, né? Com a notícia não muito boa, e foi que acabou acontecendo, né? Mas aí que tá, você dedica aquele dia à pessoa. Mesmo você sabendo, olha, esse dia aqui não é um dia interessante de eu ter nem saído de casa, mas esse dia, como é um dia dedicado a outra pessoa, eu sempre falo isso, esse dia não é o meu dia, esse dia é da outra pessoa. Pode acontecer alguma coisa, sempre pode acontecer, todo mundo tá sujeito a acontecer alguma coisa, mas o dia eu vou fazer de um máximo para poder conseguir superar as expectativas da pessoa naquele dia. Então, cara, eu respeito muito essa galera que trabalha com evento social, porque realmente, assim, você trabalhar no lugar onde as pessoas estão realmente se divertindo ali, é um momento de festejar, de tudo, né? Tem outros nichos também de entretenimento e tudo, mas eu vejo que não é tão pesado quanto, sabe? Tipo assim, por exemplo, o nicho de música, né? A galera acaba se divertindo também ali, tá tocando e tudo. É porque é mais orgânico. A nossa entrega, ela não pode falhar, cara. Tipo assim, não é igual você esquecer a letra de uma música. Uhum. Não é igual você queimar a comida que vai ser servida ali. Isso dá para refazer, né? Então, se você, né, cometeu um deslize grave, realmente... Cara, e assim... a entrega, que foi esse ponto que você tocou... Cara, foi até legal você ter tocado nisso, que assim, a gente faz as coisas de uma forma tão... tipo assim, era uma obrigação, sabe? Eu nem pensei por esse lado. Uhum. Eu tinha que estar lá. É só isso que eu lembrava. Só isso que eu pensava. Mas foi legal lembrar disso. Desse ponto de vista. Né? Eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo. Sim. Né? Que era um dia... Eu sabia, cara, que quando esse time me fala, cara, se precisar, eu mesmo fico aqui, eu te ajudo daqui mesmo. Eu fico. Mas você fala, não, cara, eu vou ficar, eu vou fazer... É o que eu me propus a fazer, eu vou fazer. E assim que der, ou como se der tudo certo, daqui assim eu saio. Mas o que eu propus a fazer, eu vou fazer. Muito bom, Bruno. Cara, você falou sobre a questão da pandemia, assim, tipo, nós estamos, né? Não sei quando as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Hoje são dia 18, 19 de fevereiro? 18 de fevereiro. 18 de fevereiro de 2021, cara. Um ano onde a gente está há mais de um ano de pandemia. Nós estamos inteirando um ano de pandemia agora em março. Em março de 2021 vai fazer um ano, 24, né? Eu acho. Fechou tudo. Exatamente. Quando fechou tudo e tudo. E tem uma frase muito interessante de Darwin que ele fala assim... quem sobrevive não é o mais forte e nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o que se adapta melhor, né? O que você tem feito para se adaptar aí nesse momento, Brunão? Bom, eu estou um ano parado. No ano passado eu fiz um casamento da minha empresa, eu fiz um casamento em janeiro, que então ele ainda não tinha impactado ainda a pandemia. E passei o resto do ano fazendo alguns serviços, editando para alguns amigos meus que tiveram um boom em live e estava com algum serviço precisando de editar, eles me passavam. E eu ajudei meu sogro também na empresa dele. Cresci bastante, eu achei que eu aprendi muito lá. E eu cheguei a bater, né, naquele problema que você falou, cara, a empresa não é minha, não adianta o que eu fizer, eu não vou conseguir ajudar o que precisa. Cultura é uma coisa muito complexa de lidar, né, Brunão? Por mais que eu tente, aí eu fui notando que eu não estava conseguindo mais conversar, entendeu? Porque tinha muitos problemas, eu consegui resolver muita coisa, claro, tinha alguns problemas lá que estavam graves demais, conseguimos contornar, mas na hora que chegou, olha, agora nós precisamos de 10 passos aqui. Aí eu falei, mas esse passo não vamos conseguir. Eu não vou conseguir chegar nesse passo. Porque dependia de decisão, né? Aí é complicado. E aí a decisão não é sua. Não é minha. Então não adiantava eu falar, vão seguir por esse caminho, porque esse caminho não adiantava eu falar, olha,
esse caminho é melhor, aquele caminho é melhor, porque eu não ia tomar essa decisão. E aí eu fui e falei, cara, não adianta eu ficar aqui, que vai desgastar a relação sem necessidade nenhuma. E aí, continuamos, ok, falei, beleza, não dá mais certo. O que eu me propus, eu fiz, consegui fazer, consegui implantar, e mantive ainda a relação legal, e fiquei como agora eu sou como uma pessoa que, como eu fiquei lá um ano, eu entendi dos processos, eu ajudei as pessoas, e aí eu fiquei com um ponto fixo. Então, tipo, quando tem algum problema mais grave que eles não conseguem resolver, eles me reportam. Olha, Bruno, esse problema aqui seguiu na mesma linha daquele, você consegue resolver? Aí eu faço esse serviço, mas eu faço de longe, mas continuo ajudando. É muito bom ter essa referência, né? Uma das coisas que surgiu, né, no início, porque assim, os treinamentos nas empresas que eu atendia, eles acabaram ficando bem restritos, né, ao online, e no online a gente não tinha como atender nesse sentido, por isso que eu caminhei com a plataforma, né, a plataforma foi uma das pivotadas que a gente deu, e a outra foi atender nas lives, né, as lives de cantores, uma série de eventos ao vivo aí que a gente acabou fazendo, né, ao longo desse ano, né, mas que também chegou a um ponto onde esse serviço acabou também saturando, né? Saturando assim, não é saturando, hoje você não vê mais tanta live acontecendo quanto foi ali naquele primeiro momento ali, onde o entretenimento tinha sido basicamente levado a zero, né? Não tinha mais barzinho acontecendo, não tinha mais show acontecendo, então a gente fez bastante live, bastante coisa. Tivemos uma eleição aí, sempre Sim. tive essa penetração na produção de campanha. Fiz 2016, eu fiz o Alexandre Calil, em Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo também, que é vereador de Belo Horizonte, né? Eu ajudei você no Calil. Você me ajudou, isso, perfeito. A gente fez transmissões, né? Fizemos um lançamento web dele. Fizemos um lançamento web, perfeito. E esse ano a gente fez a campanha aqui do Írio de Castro, né? Também se atuou com a gente aí, convidei você. Bom que a gente está sempre junto, né, Bruno? É o que eu falei, se tá com um projeto legal, pode me chamar que nós estamos dentro. Eu encaro mesmo, não tem dessa não. E essa confiança de anos, né, essa trajetória, cara, isso é muito bom. E aí, cara, agora nós estamos, né, de novo aí fazendo uma coisa nova, né, Brunão? Mais uma coisa nova, que é essa... que é assim, eu aposto muito nessa questão de multiplataforma. O cenário está para o digital, cara. Minha visão de mercado, minha visão de vida é essa. Agora, eu acredito que... Eu não gosto muito dessa palavra novo normal, que parece que o que está acontecendo é normal. Uhum. Né? E é normal. Só não é esperado, mas é normal. Mas, o mercado digital, ele... nunca cresceu tanto, houve tanto aprendizado, nunca houve tanta coisa acontecendo no mercado digital como agora, né? Esse fechamento preparou as pessoas, eu acredito que foi em 10 anos que acelerou o mercado digital. Cara, eu também acredito que houve um crescimento, eu não sei mensurar, assim, a quantidade de tempo, mas assim... Você vê, o home office evoluiu, né? O ensino à distância mediado por tecnologia evoluiu na marra, teve que evoluir na marra, né? E, cara, o Gustavo mesmo, que foi esse cara que me ajudou muito lá naquela virada de chave, cara, o cara dá workshop praticamente todo dia via plataforma aí, Zoom, o que quer que seja, ou plataformas internas, ou qualquer uma. Mas, enfim, as empresas, as instituições de ensino, né? Enfim, todo mundo está se reinventando nesse momento, né? E acredito que, por esse lado, tenha sido algo bem positivo, né? Estão se adaptando, né? Porque eu acho o legal do digital é que ele encurta o espaço. O digital ele tem essa capacidade de diminuir os espaços, de preencher espaço que estava vazio. Exatamente nessa fase que a gente estava tão distante das pessoas e precisando de evoluir. Então ele veio para ficar. Eu acredito que
Daqui para frente vai ser várias outras mudanças que não vão ser, não dá para evitar, entendeu? Como o ensino à distância, o home office, são passos... Vieram para ficar, né? São passos que não dá para voltar para trás, entendeu? Olha, isso é daqui para frente. Vai crescer mais, sim, vai ter um home office melhor, eles vão aumentar a plataforma, vão conseguir fazer uma reunião muito melhor, vamos conseguir crescer em várias frentes. Eu acho que o que eu acho mais interessante uma pessoa poder fazer negócio com outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso eu acho que a distância curta é exatamente isso. Cara, eu posso acordar de manhã e eu posso editar um vídeo de uma pessoa que mora fora do país, que mora em outro país, eu posso editar o vídeo. Eu posso entrar no computador da pessoa e editar lá na casa dela, da minha casa. Eu posso entrar no computador dela e editar lá na casa dela. Olha, não quero que saia os arquivos, eu consigo editar aí na sua casa. Mesmo eu estando aqui na minha casa, onde for, eu consigo entrar no seu computador e editar do jeito que você precisar. Coisas que eram impensadas, né? A gente trabalha com um tipo de arquivo que é muito pesado, que é vídeo, áudio, né? E se a gente falar não tem muitos anos atrás que a internet ela não tinha essa taxa de transferência que tem hoje, né? Exato. Que possibilitou lives em até, cara, em resoluções altíssimas, possibilita esses treinamentos ao vivo, né? Então tem hoje essas ferramentas de reunião, né? Essas ferramentas com vídeo, áudio, enfim, uma interatividade impressionante, né? Coisas que, né, até pouco tempo a gente não conseguia ver e a tecnologia ajudou muito nesse sentido, né? Mas foi muito bom você ter colocado isso, porque realmente a tecnologia o digital ela vem encurtando a distância. E nossa aposta esse ano, né? Eu fiquei esse fim de ano todo avaliando o que seria o cenário, para onde que caminharia. E uma grande dor que eu enxergo, né, dos players digitais, né, é a geração de conteúdo, né? E o podcast tem vindo aí com força total, um movimento muito forte, né, no Brasil todo, não só na área de entretenimento, mas também as empresas estão adotando o formato, os players digitais, né, o pessoal produtor de infoproduto também tem adotado o formato, né? Porque é um formato mais livre. A pessoa pode ouvir dentro do carro, pode ouvir no ônibus, pode ouvir em qualquer lugar, né? Onde ele estiver, está com fone de ouvido. Muitas atividades que a pessoa faz ali, que são atividades mais executivas, muitas vezes a pessoa consegue ali estar consumindo um conteúdo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, na academia, enfim. Só pode estar no carro, enfim, né? Realmente um formato bastante aderente. Estamos aí com o Clubhouse agora, né? Também que é mais ou menos um podcast ao vivo, né? Que o pessoal colocou. O que você achou do Clubhouse, Bruno? Eu achei uma ferramenta muito interessante o Clubhouse. Apesar que está bem no início, eles fizeram exatamente aquela... fazer o mínimo possível para entregar, que era um projeto desse Clubhouse, que é um podcast ao vivo, que as pessoas vão bater o papo e fica muito interessante. Tem muitas pessoas com nível muito alto batendo papo nesse podcast. Achei o formato fantástico, cara. Acho que foi muito assertivo. Twitter já está se movimentando. O Facebook também já está se movimentando. Agora, eu sou uma dessas pessoas que gostam muito de entrar, de pesquisar. Eu já tinha algumas salas, tipo essa, no Discord, que é uma ferramenta parecida com o Clubhouse, só que o Discord é muito mais avançado, que ele entrega muito mais, e a maioria das pessoas usam para jogar videogame e ter uma sala para eles poderem entrar todo mundo para bater papo dentro dessa sala. Mas eu já entrei em salas dentro do Discord que os caras estavam fazendo uma reunião com 40 pessoas discutindo um assunto. E assim, o que eu achei mais interessante é que eram jovens de 16 a 21 anos, assim, eram jovens discutindo um assunto e eu, caramba, e eles discutindo, olha, isso aqui, a pessoa o que eu penso, eles discutindo como eles conseguem provar a teoria deles, entendeu? Eu achei uma coisa muito interessante que eles discutindo, olha,
E se a pessoa me perguntar sobre isso? Olha, sobre isso você vai aplicar essa parte. E assim, 40 jovens dentro de uma sala sem fazer bagunça. Cada um entrando, que todo mundo controla seu próprio microfone. Então não é uma sala fechada tipo Clubhouse. A dinâmica funcionando perfeitamente. A dinâmica funcionando. E adolescentes, cara. São muito doido de pensar. Eu fiquei assim, caramba, que sala é essa? E o cara explicando, um mais novo assim, um menino de 20 e poucos anos, explicando, olha, a teoria vai ser assim, essa teoria funciona desse jeito. Aí o cara, mas eu não concordo com isso. Cara, se você não concorda com isso, tem nessa teoria essa parte aqui e aqui. Dá uma lida para ver se você vai conseguir mudar a sua visão dessa teoria. Se você não achar interessante, leia isso, que vai chegar numa teoria parecida com o que você pensa. Muito bom. Assim, eu fiquei assim, caramba. Mas muito bom, cara, muito legal. E acho que o Clubhouse tem trazido assim um nível de conteúdo, porque tá todo mundo ávido por entender como é que vai ser aplicável e tudo. Então, cara, eu tive ali em algumas salas onde conteúdos ali que a galera paga uma grana alta em mentoria para escutar, sabe? E assim, principalmente sobre esse mundo digital. Mas assim, sobre as crenças aí, dessa nossa visão aí para o ano, né? Que até te convidei para o projeto, justamente porque é uma frente que eu acredito. Nós estamos apostando no conteúdo multiplataforma, né? Que ele parte, né, de um podcast, ele parte dessa conversa mais despretensiosa, mais livre, né? E o que a gente faz com esse conteúdo? A gente faz a decupagem dele, né? Então, como é que é o workflow aqui, até compartilhar com a galera, porque isso pode servir para mais alguém aí, e quem tiver, né, quem for do mercado aí, é uma alternativa. Então, como é que funciona? A gente tem uma ferramenta que ele grava na nuvem, mas ele faz o arquivo local no computador da pessoa e local no computador do host, e eu entro como produtor ali, então eu posso fazer toda a direção, eu posso fazer a orientação da câmera, sobre a posição da câmera, posso verificar o áudio, posso dar as orientações sobre a dinâmica da conversa, né? Fazer esse papel ali pro host, né? E testar a velocidade da internet, né? Da pessoa para uma experiência melhor, apesar de isso não impactar na qualidade do arquivo, porque o sisteminha joga o arquivo local, né? Para dentro do nosso servidor lá, da nossa nuvem. Isso tudo, cara, acontece tudo automaticamente, muito, muito bem feito. O sisteminha que a gente está utilizando é o Riverside.fm, né? Compartilhando aqui com a galera, quem quiser conhecer lá, eles dão 2 horas gratuitas no mês para testar a ferramenta e depois tem que contratar, obviamente. E aí, depois desse fluxo mapeado, né? O fluxo todo, o conteúdo todo mapeado, aí tem 2 caminhos, tá? A nossa produtora, ela pode tanto fornecer já esse conteúdo já editado na íntegra, mais o que a gente chama de nugget, que são esses resumos, esses cortes, né, desse conteúdo maior, né, que ele já está ali decupado. Quanto a gente pode fornecer esse documento, porque muitas vezes o produtor ele já tem lá uma equipe de vídeo, então ele só precisa do mapeamento para ele entender o que ele vai usar como nugget ou não, para ele poder nutrir as redes sociais dele com cortes desse conteúdo. Então, dá para, além de usar na íntegra no YouTube, ele pode ter também um canal de cortes, né, onde ele coloca somente aquele conteúdo mais reduzido, né, só o filezinho do conteúdo todo. Ele também pode publicar nos feeds Instagram, Facebook, né, e ele pode também publicar o podcast na íntegra, né, nas plataformas de podcast. Então, ou seja, você consegue fazer um conteúdo omnichannel, né, com apenas uma gravação. Você grava uma vez, então a pessoa ela dedica ali 1 hora, né, por semana, se ele for fazer um episódio por semana, e ele fica tendo um conteúdo bem amplo, bem rico, né? A gente tem visto que essa conversa mais descontraída tem gerado mais conexão. Essa tem sido
uma coisa que a gente tem percebido, né? E o movimento dos podcasts também, como o Flow, Podpah, o Inteligência Limitada, tá surgindo muita coisa aí no entretenimento também. O pessoal do stand-up também tá vindo para esse formato, né? Porque realmente é um formato que bem aderente, né? A referência de toda essa galera aí, a nossa aqui também, inclusive... Não podíamos, né, deixar de fazer o nosso, né, Brunão? Fazer o nosso próprio podcast aqui também. Porque já que a gente, né, fornece, eu achei assim, fundamental a gente ter um laboratório. Então, decidi montar esse estúdio aqui pra gente. É lógico que ele tem outras finalidades também, né? Então, as empresas ou infoprodutores que quiserem utilizar a estrutura com a nossa consultoria, nosso serviço aqui, né? E pode vir produzir o conteúdo deles aqui com a gente também, né? Dentro do nosso estúdio, da nossa estrutura, mas a gente consegue fazer isso de forma remota também, né, Brunão? Sim, dá para... Eu achei muito interessante na hora que você me mostrou o projeto, tanto que eu tô aqui. Muito bom. E aí, hoje, a minha aposta, de fato, foi por esse caminho, porque acredito muito... a pandemia nos ensinou a ter um negócio que ele seja capaz de atender remoto, né? Sim. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido a pessoa poder gerar. O principal é gerar conteúdo. Gerar conteúdo quando você está você começa a ser um cara que precisa de gerar conteúdo, é uma coisa muito complicada, é muito difícil você sentar para desenvolver o conteúdo. E nesse formato, do jeito que você mostrou, cara, é um formato que funciona, que o cara consegue gerar conteúdo. Já está acontecendo, né? Então, a gente já tem aí, depois eu quero até convidar para um papo aqui nosso querido Gustavo Couto, né? Que é treinador e palestrante no Brasil inteiro, trabalha com empresas do Brasil e do mundo, na verdade, né? Inclusive, tive a oportunidade de fazer trabalhos fora do país, né? Muito por conta desses relacionamentos que o Gustavo tem, né? Europa, Estados Unidos, então um cara muito, muito bem relacionado. E o nosso querido Marcelo Marani também, que esse cara é o cara mais consistente que eu conheço. Já falei isso para ele. É outra pessoa também que mais cedo ou mais tarde vai sentar aqui em uma dessas cadeiras para a gente bater um papo, né? E trazer um pouquinho do conhecimento desses caras aqui e compartilhar aqui no nosso canal Voga. Beleza, Brunão? Beleza demais, tamo junto. E vamos para frente, daqui para frente, igual eu te falei. Bola para frente e andar, a tecnologia tá aí para isso, pra gente desenvolver e bola para frente, meter bronca. Quem estiver nos vendo aí no YouTube, né, e quiser, se inscreva nesse canal, né, compartilha, comenta, fala o que você achou, né? Esse é o episódio 0, não tem pauta, não tem objetivo nenhum, é só um bate-papo mesmo. Deu pau aí no início da transmissão, ficou a marca aí durante um bom tempo, a gente foi perceber, já tinha conversado bastante aqui, tivemos uma pausa para resolver isso, mas assim, o objetivo aqui não era acertar mesmo, né? Nós estamos aqui no episódio 0 e nem chama 1, é justamente por isso. Por isso. Né? E a gente, também é legal explicar que esse canal, ele não vai ser um canal para falar sobre produção de vídeo, né? Sobre produção de podcast. Não. Esse canal a gente vai chamar todo mundo aqui. Vamos chamar dono de boteco, vamos chamar músico, vamos chamar médico, vamos chamar psicólogos, vamos conversar com muita gente. O objetivo mesmo é trocar ideia. Cozinheiro, já estou em contato aqui com o Luiz, que ganhou o Chefe Revelação, que a gente produziu aqui, né? Foi o vencedor da primeira edição. Já está convidado, já confirmou que virá, nós vamos só acertar a data também, né? Mas a ideia é bater papo com todo mundo, 100% de liberdade, né? 100% de democracia, 0% de pau no cu, sabe? De ficar cagando verdade, não é esse o objetivo, formar opinião, não é isso que a gente quer.
que a gente quer aqui é trocar ideia mesmo, é como a gente senta e troca ideia. Eu e o Bruno já é amigo há 20 anos praticamente. 20 anos, praticamente. Então, nós estamos aqui batendo papo de amigo. Esse é o assunto que a gente conversaria se a gente estivesse junto, num boteco, tomando a cerveja. Essa é a proposta, né? E a gente queria muito apresentar esse canal através desse episódio 0. Queria muito agradecer, Brunão, você ter topado e vindo, e pelas contribuições e por ter compartilhado tanta coisa com a gente aqui. Cara, eu que agradeço, eu acho muito interessante, eu acho que é um passo muito interessante na cidade, eu acho que faltava isso, igual você falou, era uma coisa que estava faltando, estava doendo mesmo, olha, isso aqui está precisando, nós precisamos de ter um passo nesse sentido, e veio para ficar, eu acredito muito. Não, vamos levando, acho que vai servir como laboratório também para as nossas experiências com os nossos clientes, né? Também como um espaço agora também de geração de conteúdo. E também acredito muito que a gente vai ter, né? A gente vai dar pelo menos boas risadas aqui. Com certeza. Juntos, né? Então é isso, pessoal. Esse é o Voga Podcast, um lugar, né, para a gente realmente ter conversas abertas, democráticas, né? O objetivo aqui, não violentas, principalmente. Nosso objetivo aqui, a gente é contra a polarização, a gente é contra toda né, esse status quo que a sociedade se encontra de dizer verdade ou de convencer o outro de que minha opinião é essa, minha opinião é aquela. Não é esse o caminho. Minha opinião é melhor que a sua. Exato. Não precisa ter isso. Não é isso. Aqui a gente quer ouvir todo mundo, né? E principalmente 100% de respeito, cara. 100% de respeito com a história de todo mundo e com a opinião e o que ele acredita. 100% de respeito. Esse é o nosso Voga Podcast. Fechou. E aí, fechando aqui, o que você quer deixar aí de recado pro pessoal, Brunão? Olha, eu acredito muito que o mundo está mudando e sempre quando tem mudança dói um pouco, mas sempre vai para melhor. Não tem como mudar para pior. Deixa quem quiser conhecer o Brunão aí, onde os serviços do Bruno, como é que encontra o Bruno? Bom, olha, meu principal contato no Instagram, UpVídeo 7 Lagoas, e eu também uso o YouTube pouco, mas o principal contato é dentro do Instagram. Eu sempre tô lá no Instagram. UpVídeo é UpVídeo. UpVídeo. A história do UpVídeo é do carro Up. Que você ganhou um carro, cara! Você é a única pessoa que eu conheço que ganhou um carro, sabia? Mas é a verdade, isso aí é a verdade. E o interessante é que eu peguei esse carro e já estava com a empresa engatilhada, assim, eu ia fazer a empresa, e esse carro falou assim, olha, toma aqui, vai, dá um empurrão para ele iniciar. Foi muito legal, que eu achava que era outra coisa, sabia? Não, era isso. Eu pensei em várias coisas e falei, não, mas, cara, isso aqui foi um pontapé tão certo. Eu achei que você tinha se inspirado na Start Up. Não, foi por causa do carro mesmo. Falei, cara, não tem nada mais certo que deu esse pontapé, que eu já estava engatinhando, já tinha comprado a minha primeira câmera, estava começando no projeto, engatinhando mesmo. Aí veio o negócio e falou assim, olha, toma, só dá um up aí nesse negócio aí. Pô, vai. Caramba, que história incrível, cara. Que história incrível. Eu fui e adotei o nome. Eu não gosto muito de nome em inglês, mas esse eu falei, não, esse aqui eu vou ter que adotar. Não vai ter como eu fugir dele. Cara, é muito, muito interessante. Eu não sabia que era por isso. Eu achava que você tinha se inspirado nas empresas de inovação lá. Mas que legal saber disso, cara. Eu sabia que você tinha ganhado o carro, mas jamais tinha pensado por esse caminho. Foi nesse sentido mesmo. É o que eu te falei. Eu precisava de um up e ele veio. Então eu já estava falando assim, não, a gente está precisando de um empurrão para mim poder conseguir. Já tinha pensado em montar uma empresa. E aqui no Brasil, montar uma empresa. Se já montar a empresa devendo, cara, você não vai conseguir sustentar ela por mais de 3 anos. Ainda mais você que é de administração, né, Bruno? Já sabe como é que tem que começar um fluxo de caixa, né? Já sabe toda essa história. Exato. E é uma das coisas que as formações que você vai fazendo ao longo da vida sempre vai agregando. Então eu tinha certeza, o pé no chão, sempre que, olha, para mim crescer eu vou precisar de tanto
Ou então eu vou engateando com a minha primeira câmera, consegui comprar a primeira câmera, e eu ia engatear nela até eu conseguir fazer o primeiro fluxo de caixa e tudo, fechar alguns contratos. E aí veio o Up e falou... E já foi de série L pro mercado, lente série L, mais 2 câmeras, e aí foi que foi, né, Brunão? Foi que foi, e nós sempre juntos, né, que aí eu falei, ô Ira, me vende suas câmeras. Exato, eu tava nessa época fazendo uma mudança, né, de equipamento por conta do nicho que eu ia atender, né, você acabou ficando com o meu equipamento de casamento. Eu falei, William, me arruma esse equipamento seu aí, me vende suas lentes. A câmera não precisa não, a câmera vem de brinde, me vende suas lentes aí. Verdade, muito bom, cara, muito bom lembrar disso. E é isso, pessoal. Muito bom, Bruno. Bom ter, né, na verdade, relembrado grandes histórias aqui, né? É muito legal de ver que a gente viveu tudo isso, né? Vivemos e ainda vamos viver mais aí. Vem mais um ano promissor aí, cheio de desafios, mas com muita vontade de fazer diferente, né, Brunão? Sim, sempre. A gente encarando os desafios, nós vamos seguindo em frente. E esse ano eu tenho certeza que nós vamos conseguir muita coisa esse ano. Claro, e aí quem quiser né, conhecer um pouquinho aí, nosso Instagram é aempírica, tá? Pode mandar um direct lá, mandar uma mensagem. Tem um Linktree lá na bio, né? Que dá para direcionar para os canais, tá? E você que nos acompanhou aí pelo podcast também, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, né? Manda aí para um amigo, manda para alguém, assina nossos canais, tá? E nós vamos manter uma recorrência aí de episódios e conversar sobre tudo, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de quem ficou até aqui e até o próximo episódio do Voga Podcast. Valeu!